O segundo presidente da República do Brasil era também alagoano e militar. Natural de Maceió, Floriano Vieira Peixoto nasceu no dia 30 de abril de 1839. Vindo de uma família muito grande e muito pobre, foi entregue ainda criança aos cuidados do tio, José Vieira de Araújo Peixoto, que era um político e coronel influente na região. Apadrinhado, acabou tendo acesso a uma boa educação e aos 16 anos mudou-se para o Rio de Janeiro, onde concluiu o curso secundário e iniciou seus estudos na escola militar. Assim como Marechal Deodoro, Floriano Peixoto participou ativamente da Guerra do Paraguai, se juntando ao 1º Batalhão de Voluntários da Pátria. Devido às suas ações de destaque em importantes batalhas, recebeu várias promoções no período, chegando ao posto de tenente-coronel. Em 1870, aos 31 anos, concluiu a matéria que faltava para obter o título de bacharel em Ciências Exatas. No mesmo ano, tornou-se inspetor para as obras militares de Mato Grosso, lugar onde mais tarde teria sua primeira experiência em um cargo político. No ano de 1872, casou-se com a prima Josina Vieira Peixoto, e em 1883, devido às suas declarações em favor da libertação dos escravos, recebeu o título de sócio do Clube Abolicionista Ceará Livre. No entanto, sua relação com as populações indígenas da região do Mato Grosso, durante o período em que foi presidente da província, foi marcada pela violenta repressão aos que se fizeram contrários à ocupação de Cuiabá. Após sair da presidência do Mato Grosso, retornou para Alagoas, onde por algum tempo se dedicou à administração do engenho de sua família. No ano de 1889, chegou à posição de marechal no Exército, tornando-se bastante influente, sendo, por exemplo, consultado sobre o crescente clima conspiratório que rondava a política brasileira naquele momento. Embora nos bastidores demonstrasse uma posição de apoio ao movimento republicano, foi ele quem acabou informando ao ministro da Justiça sobre o complô militar formado pouco antes da proclamação da República. Por fim, aderiu ao levante após o cerco comandado por Deodoro da Fonseca e deu voz de prisão ao Visconde de Ouro Preto, que na época era ministro da Fazenda. Após a proclamação da República, Floriano Peixoto ainda coordenou a repressão aos insubordinados resistentes ao golpe, tornando-se depois ministro de Guerra em substituição a Benjamin Constant. Foi eleito senador por Alagoas no pleito de 15 de setembro de 1890 e, ao despontar como um nome viável a futuro candidato à presidência, optou por sair como vice na chapa oponente à de Deodoro. Nas eleições que consolidaram o Marechal como primeiro presidente do Brasil, Floriano acabou sendo o mais votado como vice, formando um executivo de posições opostas. Presidente e vice-presidente tomaram posse no dia 26 de fevereiro de 1891, e a crise interna no Congresso se intensificou ainda mais, chegando ao ápice quando, sentindo-se enfraquecido em sua governança, Deodoro decidiu dissolvê-lo de vez. Essa medida, considerada inaceitável até dentro do próprio meio militar, causou a reação imediata de todos os setores envolvidos na proclamação da República, findando com a renúncia do presidente ao cargo. Mesmo que pela Constituição, a previsão em caso de vacância fosse para que se convocassem novas eleições, em 23 de novembro de 1891, Floriano Peixoto assumiu a presidência do Brasil. Depois dos vários acontecimentos que antecederam sua chegada ao cargo, para ele estava claro que a república no país ainda não era totalmente consolidada e, portanto, a postura adotada pelo militar se provou ainda mais firme que a de Deodoro. Chegou a declarar estado de sítio para enfraquecer manifestações contrárias à sua manutenção no governo, e consta que ameaçou juízes da Suprema Corte para que não emitissem habeas corpus a seus opositores presos. Durante as duas grandes rebeliões que enfrentou enquanto presidente, adotou uma postura de tolerância zero, aplicou duras penas e causou a morte e a fuga de várias pessoas do país. Foi assim que ganhou a fama que lhe rendeu o apelido de Marechal de Ferro.
No campo administrativo, sua gestão foi marcada pelo combate ao déficit orçamentário deixado pelo governo anterior e também pelas reformas ou regulamentações na área da saúde e da educação. Mesmo com toda a pressão, Floriano Peixoto permaneceu na presidência até novembro de 1894, passando o cargo a Prudente de Moraes, que foi eleito de forma direta no pleito daquele ano. Já com a saúde debilitada, mudou-se para uma fazenda em Barra Mansa, onde permaneceu até a sua morte no dia 29 de junho de 1895. Ainda em vida, recebeu do governador de Santa Catarina uma homenagem com a renomeação da capital do estado para Florianópolis. Assim também ocorreu com o distrito de seu falecimento, que de Ribeirão da Divisa passou a se chamar Floriano. Além disso, ao ter entrado para a história como primeiro vice e segundo presidente da República do Brasil, vários locais públicos como praças, avenidas e ruas levam seu nome nos dias atuais.